Olá, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês três pré-análises aí dos jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro, tá? São esses três jogos aqui, ó, Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro, tudo bem? Vamos fazer uma pré-análise desses três jogos, mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor, nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe, dá aquele like, isso nos fortalece demais. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco agora entre o jogo do Atlético Paranaense e Corinthians. O que esperar para esse jogo? Vamos ver aqui no Flash Score a sua classificação. Olha que interessante. A gente pega aqui, ó, Atlético Paranaense, 11º colocado, Corinthians, 15º colocado. Corinthians veio de uma vitória contra o Santos, né? Jogando fora de casa, ganhou do Santos de 0-2. E o Atlético Paranaense perdeu para o São Paulo, jogando fora também. O Atlético Paranaense até saiu na frente, só que o São Paulo conseguiu virar esse placar aí para 2-1. Foi um jogo muito legal, muito corrido, tá? Como o jogo do Corinthians foi um jogo muito brigado ali, tá bom? Mas vamos lá. Vamos, sem mais premissa, vamos usar o nosso sistema, o Sport BI, tá? Até para trazer algumas coisas pra gente aí, tá? Vou abrir aqui, ó, meu painel, esse aqui de head to head, tá? Que são jogos do dia, tá? E é muito interessante o seguinte, tá? Vou frisar aqui para vocês, tá legal? Se as pessoas quiserem também, assim, questão de planejamento, tá? Questão de planejamento. Poxa, Elton, tem os jogos do dia aqui, tenho a porcentagem do over HT, tal, tal. Vou operar esses três jogos aqui, tá bom? Só que o que é o seguinte, eu quero deixar. Vou conseguir operar todos os jogos, vou conseguir operar os jogos das 21 também. Então, assim, o que, que eu faço? Vem aqui, ó, você clica, até mesmo para trazer para o Excel, para ficar às vezes para mim mais fácil de visualização. E na hora do jogo, eu só entro ali e marco alguns dados. Então, você vê que você seleciona, aperta Ctrl, aqui, ó. Selecionei todos os jogos que eu quero, tá? Posso aqui fazer o seguinte também, ó. Por exemplo, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar os melhores jogos, ó. Posso vir aqui e falar assim, eu quero deixar qual por ordem aqui, os melhores para over HT. Porque quem trabalha over quer over HT, ele quer que primeiro saia um gol no primeiro tempo, correto? Então, quais os jogos que tem mais probabilidade de sair gols no HT, tá? Então eu venho aqui e mudo aqui, ó. Não quero do e-mail. Vem aqui e faz a mesma coisa. Não, eu quero do over HT. Mas Elton, que eu gostaria de importar isso aqui para o Excel, porque na hora do jogo deixa ali o Excel, dou ali rapidinho uma batida de olho e volto. Então, beleza. Você vem aqui, vai selecionar o primeiro, vou dar um Ctrl, tá? Seleciona, deixa o Ctrl selecionado e vai selecionando um por um. Aí vem aqui com o botão direito, copiar, copiar seleção. Pronto, já copiou. Aí eu venho aqui para o Excel e dou um colar. Já trouxe para mim aqui, ó. Tá vendo? Já trouxe para mim. Aí tem algumas coisas que eu quiser eu posso excluir. ID do jogo, tá? E eu vou formatando aqui, ó, deixando ele bem bonitinho, ó. Deixa o Campeonato Brasileiro, mandante, visitante, rodada não preciso. Vou deixando os dados, vou excluindo, deixando os dados mais importantes. Over, também não preciso. Over e-mail, poxa, eu gosto de trabalhar no over e-mail e 2,5. Pô, 4, 3,5, 4,5 eu não quero. Venho e excluo, não preciso dele. Vamos excluir. O over 0,5 HT eu gosto. O over 1,5 HT, bom, vou deixar. Esse é interessante. Pelo menos um gol no segundo tempo. Qual que é a probabilidade do time fazer pelo menos um gol no segundo tempo? Né? Pô, interessante. Dois gols no segundo tempo. Poxa, interessante. O BTTS, mede gols, expectativa de gols do mandante e do visitante. Pô, legal. Vou deixar aqui. Aí você pode vir aqui, ó. Você formata rapidinho. A gente pode formatar, sabe? Aí fica a critério, o seu gosto. Eu posso vir aqui no over 05 e vir aqui, ó, formatação condicional. Vem aqui, coloco no primeiro aqui, que deixa meio para mim meio que colorido. Você bateu o olho, né? Visual, você já olha e fala, puta, que legal, tá? Pô, eu vim aqui também no e-mail. Pô, também quero fazer isso no e-mail, Elton. Então vem aqui no e-mail e coloco também. Olha que legal que fica. Pô, a média de gols, né? Média de gols, pô, eu quero ver a média de gols aqui. Então eu venho aqui, coloco um diferente, venho aqui barra de dados, ó. E coloco um verdinho. Aí já deixo pra mim, tá? Eu deixo aqui, posso excluir a data também. Posso deixar daqui também critério de você se planejar, né?
planejamento, deixar tudo certinho, o horário, data dos jogos. Pô, então eu já sei, os melhores jogos para o VHT, tem aqui porcentagem. Pô, BTTS, olha que legal. Pô, eu tenho BTTS também, né? Posso vir aqui e fazer também, ó, condicional de cor, ó. Pô, já sei então. Os melhores jogos, vou pegar os melhores jogos do Corinthians, Bahia, São Paulo, vou ficar de olho no Atlético Mineiro também. Então já deixo tudo anotadinho aqui, salva essa planilha. Na hora do jogo, você pode vir aqui, olhar rapidinho a porcentagem e também fazer algumas anotações aqui também, que é bem interessante, tá bom? Então, feito isso, essa introdução, tá? Que para mim é bem pertinente, a gente vai analisar aqui agora os dados estatísticos do Atlético Paranaense e Corinthians. Então, você percebe o quê? 84%, olha que interessante, jogos envolvendo entre Atlético Paranaense, 84%. Temos aí um over 0,5, um over 0,5 HT, 84%. Já o 1,5, 82%. Você já percebe que o 2,5 é acima de 50%. Eu gosto muito desse 2,5 acima de 50%. 52, 53, 55, 60, 70, enfim, acima de 55%. Poxa, que legal, né? Então vamos entrar aqui e vamos ver o que esse jogo espera. Mais dados, mais detalhados, né? Que aí você tem que fazer sua pré-análise, anotar. Vamos ver, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, dados por dados, ó. Vamos pensar aqui, ó, posição, né? Vamos pensar aqui, ó, total de jogos, como mandante, tá? Deixa eu só mudar aqui, vai ficar melhor para enxergar. Com o mandante, 5 jogos com o mandante, e com o visitante, o Corinthians tem 6, né? Vitória, o Corinthians teve uma vitória que foi contra o Santos. Com o mandante, 4 vitórias. Então você percebe que o Atlético Paranaense é muito forte jogando em casa, tá? Empate nenhuma e uma derrota como mandante e 5 derrotas do Corinthians jogando como visitante. Aí tem que gols marcados. Você percebe que o Atlético Paranaense gosta de fazer gols em casa. 9 gols marcados em casa, uma média muito boa. Contra 4 do Corinthians, muito sofrido, né? Muito sofrido. Aí a gente tem que depois olhar a frequência de gols, que vai ficar um vídeo muito extenso, mas é legal você ver a frequência. O que seria a frequência de gols? A média é importante, a média de gols, mas por si só não pode ser vista só por si só. Porque você pega os últimos 5 jogos, às vezes o time fez 2 gols em um jogo, 4 em um, aí fica os outros sem fazer gols. E aí você vai olhar a média e fala, puta, a média é imensa. Não, você tem que olhar a frequência. Por exemplo, no jogo do dia 1, dando exemplo, no jogo do dia 1, ele fez 2 gols. No jogo do dia 2, né, ele fez 1 gol. No jogo do dia 3, não fez nenhum gol. No jogo do dia 4, ele fez mais 2 gols. No jogo do dia 5, ele fez 1 gol. Aí você pega a frequência. Então você percebe que a frequência de gols dele nos últimos 5 jogos, pô, é uma frequência legal. Quase todos os jogos ele fez gol. Por exemplo, dos últimos cinco jogos, um jogo só ele não fez gol. Isso também serve para quê? Para gols sofridos, tá? É a mesma lógica. Então vamos lá. Aqui eu vou ter um range de minutos, melhores momentos de ambas equipes, tá? Aqui eu vou ter a média, tá vendo? Lembra a média que eu falei para você, a média de gols marcados. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho o total, tá? Como ele como mandante. Aqui eu tenho e aqui eu tenho um total que é mandante e visitante, tá? Então aqui, você percebe que o Corinthians gol marcado com o visitante, é como o Corinthians é ruim de fazer gol, né? Mas o total dele tá umzinho aqui, né? Você percebe que o Atlético Paranaense já tem uma média boa. Gols sofridos, você percebe que o Corinthians sofre um pouco mais de gols do que o Atlético Paranaense, tá? Porcentagem, quem marcou o primeiro gol? 40%. Conta 33%. Vamos ver o CV, coeficiente de variação. Quanto mais próximo de zero esse número, mais confiável ele é. É um dado muito legal, tá? Estatístico aí. Se a gente olhar os últimos 5 jogos, tem gente que gosta de olhar os últimos 10, vamos olhar os últimos 5. Como é de Campeonato Brasileiro. Os últimos 5, média de gols marcados do Atlético Paranaense, 1,80. Do Corinthians, baixo, 0,60. Olha o coeficiente de variação, muito confiável esse dado, 1,80. Já do Corinthians já está alto, tá? Média de gols sofridos, um golzinho sofrido. Coeficiente 1. Já do Corinthians, 1,60. O Corinthians sofre gols. E tá 0,71. Então é um coeficiente bom. Se eu for pensar agora no mercado de over, se a gente olhar separadamente o mercado de over, tá? Eu gosto de olhar separadamente, não gosto de olhar o total, tá? Gosto de olhar um pouco separadamente também.
Então eu pego aqui o over 1,5. Olha que interessante. Com o mandante 80% de um lado contra 83% do outro. Gols marcados e gols sofridos. Aqui, tá? Comandante, tá? Atlético Paranaense jogando comandante teve uma incidência de 80%. Tanto marcado como sofrido. Mesma coisa, lógico, para o visitante. Coisa jogando como visitante teve uma incidência de gols marcados e sofridos de 83%. O over 2,5 deles é alto também. Olha que interessante, 60%. Eu gosto acima de 50%. Eu gostaria que o do Corinthians fosse aqui, ó, 54%. Mas é uma média boa, tá? E mais podemos falar? Quem gosta do HT, seja, eu vou olhar aqui o over HT, né? Quem gosta do over HT. Só lembrando que, gente, é um vídeo um pouco mais amplo para a gente entrar bem detalhado aí nos números, tá? Quem gosta do over HT, vamos olhar o over HT, tá? Total de vitórias, olha que interessante, né? Total de gols marcados, olha. Total de gols marcados. 4 gols marcados, conta do Corinthians, 3 gols marcados. Total de gols sofridos. Depois de ver esses dados mais interessantes em outro painel. Total de gols sofridos, 4. Por exemplo, ó, comandante, visitante, vitórias. 2 jogos e saiu vitorioso no HT. O Corinthians, um jogo só. Empates. 2 empates no HT e o Corinthians 3 empates no HT. Tá? Over 0,5 HT. Olha a incidência do Atlético Paranaense. Então, um jogo muito bom para superar um over HT. Se você tiver comportamento, um jogo muito, muito, muito bom. Tá para o over HT. Já deixo aqui, porque do Corinthians 67%, para visitante é muito bom. Para visitante eu gosto acima de 65%. E 100% é gols feitos e sofridos. É muito bom. Mesma coisa aqui, ó. Se olhar o CV de variação. Olha o Corinthians como sofre gols, ó. Ó, gols sofridos. Ah, não. Aqui é o CV. Então você pega, ó, média de gols marcados nos últimos 5 jogos, 0,80 contra 0,40, tá? Sofridos. Ó, CV muito bom. Média de gols sofridos, 60, 60. CV tá aqui um pouco alto, mas não quer dizer porque o CV ele é alto que você não possa operar. Não, quando o CV ele é baixo, mais próximo de zero, ele te traz mais confiança naqueles dados. Mas não quer dizer que você também não possa operar aonde está com o CV alto, né? Mas enfim, vamos lá. E aqui também tem um painel de escanteios, tá? Que é as pessoas que gostam de operar cantos, né? Escanteio. Então você percebe aqui, ó, que o Atlético Paranaense tem uma incidência maior, né? Quem puxa esses dados aqui de escanteio, de over, né? Over cantos, é o Atlético Paranaense, porque o Corinthians já não tem uma incidência muito boa. Então, se você pegar uma linha ali, ó, de 8,5 over, esperar valorizar, eu vejo uma boa pedida, tá? 8,5 cantos, over 8,5 cantos, tá? É uma boa pedida, beleza? O que mais podemos falar? Dito isso, vamos para esse painel aqui, para não ficar um vídeo muito longo, tá, pessoal? Então eu deixei aqui, ó. Esse aqui é um painel já para te trazer mais informações mais condensadas e mais legais da gente perceber, tá? Porque aqui eu vou ter o quê? Os melhores momentos de ambas equipes, tanto de gols marcados de ambas equipes, ó, né? Então você percebe que 5 jogos, 6 jogos, olha a incidência do over 1,5 bem alta, tá? De 5 jogos, 4 jogos para ter o over 1,5, tá? Já o over 2,5, né? O over 2,5, 3 jogos. Conta também 3 jogos, né? Mas de 6, 3 jogos, de 5, 3 jogos, tá? BTTS sim, tá? O quiz não é muito bom de ser um BTTS sim fora de casa. Quem marcou o primeiro gol, olha que interessante, 40% dos jogos, o Atlético Paranaense abriu o placar, contra 33 do Corinthians. Tá? Ou seja, de 5 jogos, só 2 jogos o Atlético Paranaense abriu o placar. Tá? De 6 jogos, só 2 jogos o Corinthians abriu o placar. Sem marcar gols. Olha que interessante, com o mandante, todos os jogos ele marcou gols. E o Corinthians, sem marcar gols, em 3 jogos, de 6 jogos, 3 jogos o Corinthians não marcou gols. Tá? Agora, vamos lá pro over HT. Né? Sem sofrer gols no HT, sem sofrer gols no HT, 40%. E eu tenho 50% do Corinthians, ou seja, 6 jogos.
3 jogos o Corinthians não sofreu gols no HT. Tá? Sem marcar os gols no HT, um joguinho só. Ou seja, de 5 jogos, 4 jogos o Atlético Paranaense marcou gols no HT. E eu tenho um time que 50% sofreu gols no HT, então uma boa cruzamento de dados. Um time que marca e um time que sofre razoavelmente, 50%. Mas eu tenho um time que marca bastante. E o Atlético Paranaense é muito forte em casa, ele vai com tudo para cima do Corinthians, inevitável. E o Corinthians precisa, né, pontuar também, porque ele tá ali, brigando ainda, na minha opinião, na zona de rebaixamento ali. Ele tá bem próximo aí da zona de rebaixamento. Então, é um time que precisa pontuar. É um jogo que pode ser muito aberto, muito truncado, mas é um jogo que pode ser muito corrido. O Atlético Paranaense tem excelentes jogadores, muito rápido, é um campo muito rápido lá na arena do Atlético Paranaense. Tá? Então, dito isso, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Vamos pensar aqui. Fizemos toda uma parte de pré-análise, olhando os dados aqui, tá? O mercado, o que as casas de apostas, vamos ver qual que é a linha de gols que a Bet 365 tá dando para esse jogo. Vamos ver aqui, ó. Você vem aqui e faz assim, ó. Atlético Paranaense e Corinthians, tá? Aí vamos ver aqui, ó. Odds asiáticos. Qual que é a linha, ó? Uma linha 2, over 2. Olha que interessante. Over 2, ou seja, o mercado espera um jogo aí, né? As casas de apostas, depois vão ver no site da Betfair. Espera uma tendência de under nesse jogo. Quando é feito isso, eu gosto sempre, tá vendo? O over 2, eu gosto sempre de buscar uma ou duas linhas abaixo, ou seja, entrar no 1,75 ou no 1,5. Se eu for pensar no mercado de over. É o mercado que eu quero trabalhar no mercado de over, tá? Para esse jogo. E aí eu vou levar pro live para ver o comportamento, se bate os inputs de over, tá? Que os dados estatísticos são bons, tanto para over 1,5, para over 2,5 também são bons. Agora, quem que não quer operar over 1,5, quer pegar uma linha de mais 1,75, 2 gols, meio green. 3 gols, green cheio. Ou esperar valorizar o over 1,5. Então, vamos ver o que a Betfair espera para esse jogo do Corinthians. Olhando um pouco agora as odds, né? Então, só de cara aqui você percebe que é um jogo, né? Ó, tá dando favorito aqui por odd. Tá? Favorito fraco, nem por odd, não é? Um favorito fraco para mim, o Atlético Paranaense. Tá? Eu tenho 2,5, 2,56 o over, então você percebe o quê? Que é um jogo muito under. Um jogo tendência under, porque é o 2,5. O over 2,5, né? O over 2,5 tá 1,60. Então é um jogo. O mercado está precificado bem under. Tanto se você pegar o primeiro tempo que a gente viu, né? Olha uma boa simetria, tá? Isso aqui no Campeonato Brasileiro rola, tá acontecendo muito, uma boa simetria. Por quê? Olha quanto tá começando a cotação do over 0,5 HT. A gente não é de operar over 0,5 HT, em salvos, exceções, exceções, exceções. Eu busco muito mais o FT do que o próprio over 0,5 HT. Dá licença, pessoal. Tá? Mas existem exceções. E aqui você pode operar uma bela de uma simetria. O jogo começa muito intenso, muito rápido. O Atlético Paranaense é muito rápido. E o Corinthians tentando se defender nos contra-ataques. Então a odd começa, ó, a valorizar. Ela vai começar a subir, natural. Então às vezes você pode pegar aqui 1,80 com 10 minutos de exposição, com 10 minutos de jogo, tá? Aí você vai ter 35 minutos de exposição, pegando uma odd de 1,80, 85. Tá? 30 minutos de exposição. Que sensacional. Para essa, assim, se a gente for pegar campeonatos mais over, esse back empate, tá? Ele vai dar 2,60, 2,70. Então o mercado espera. O mercado não espera gols no primeiro tempo. Tá? Porque você pega também aqui, olha quanto que tá o CS do HT, o 0x0. 2,52. Tudo muito abaixo do 1x0,
ou o 0-1. Vai pegar o quê? Que às vezes, tendência overs, o 0-0 vai estar muito próximo de 1-0 ou de 0-1. Tá? Então, para esse jogo, pensando na necessidade do Corinthians de pontuar, tá? De pontuar, e o Atlético Paranaense precisa vencer, porque já não vem numa sequência de dois jogos ruins, né? Para esse jogo, eu vou ficar, se tiver comportamento muito bom, nessa linha aqui, ó, 1,75, tá? Over aqui, ó, mais 1,75. Uma odd acima de 1,80, tá? Uma odd acima de 1,80 para esse jogo aqui. Mais esse aqui, ó, mais 1,75. Ou seja, né, 2 gols, meio green para esse jogo. Tá? Bom, vamos pro próximo. Senão o vídeo fica muito longo aqui, vocês vão começar a brigar comigo. O próximo jogo que eu separei, Fluminense e Bahia. Então, Fluminense e Bahia é um baita jogo, né? Baita jogo. Quem acompanhou o último jogo do Fluminense foi um jogo muito interessante, tá? Empatou com o Atlético Mineiro, mas teve oportunidades. Foi um jogo bem legal, pelo menos eu acompanhei. Então, o Fluminense vem de dois empates seguidos, tá? Contra o Bahia, que o Bahia venceu o último jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras estava jogando com um time misto, né? Tava sem alguns titulares. O Bahia ganhou em casa de 1-0, né? Conseguiu dar um respiro aí da zona de rebaixamento. Tá vendo que tá tudo embolado? Aqui, ó. Tá? E o Fluminense, cara, precisa voltar a pontuar se ele quer continuar aqui sonhando com uma Libertadores, não se distanciar muito, porque, né? Então, em casa, como que o Fluminense está em casa? O Fluminense está em casa nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, ó, empatou com o Atlético Mineiro, que foi o último jogo, né, na verdade, com o Atlético Mineiro, tá? E vem numa sequência boa, um time bem consistente, ó. Já fora, ó, o Bahia fora tá terrível. Só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Dito isso, vamos ver o que o sistema fala. Ó, probabilidade de over HT 80%, mas depois vamos olhar lá separadamente, lembra? No painel dos mais detalhes, ó, over 1,5, 80%, mas já cai aqui para o over 2,5, já cai 30%. E o BTTS, sim, 40%. Então vamos analisar esse jogo aqui um pouco mais a fundo. Vamos pensar aqui, ó, no HT primeiro, né? HT 5 jogos, né? Os 5 jogos que ele fez no HT, ó, para aquelas pessoas que têm metodologia para trabalhar, opa, para trabalhar, por exemplo, um back HT de 5 jogos, 3 ele saiu vitorioso no HT. Então, são dados expressivos. De 5 jogos do Bahia, Bahia saiu vencendo também 2 vezes. Derrota uma, ele uma. Ó, o over HT que eu falei, quem puxa esse over HT é o Fluminense, porque o Fluminense é muito forte em casa. E é um time que vai com tudo pra cima do Bahia, que é a recuperação no campeonato. E o Bahia é a mesma coisa que eu vejo lá do Corinthians, precisa pontuar, porque tá ali, ó, olhando um pouquinho no retrovisor ali pra zona de rebaixamento. Precisa pontuar, tá? Média de gols marcados no HT, ó, dos últimos 5 jogos, pelo menos um golzinho, conta zero. E o coeficiente muito bom, 0,71, tá? Conta 1,37. Média de gols sofridos, os dois estão empatados, 0,40. Coeficiente 1,37 contra 2,24. Então, são dados para a gente ficar esperto, principalmente para o over HT. Outro jogo bom também para se operar um over HT, sabendo a necessidade de ambas as equipes. Vamos partir aqui para o FT, né? Dados do
FT, se a gente pensar aqui dados do FT, eu tenho, ó, gols marcados como mandante, 8 gols marcados como mandante, como visitante, só 2. Muito baixo, gol sofrido com o Bahia sofre gols. Menos 5 de saldo de gols. Gols sofridos 3. Aqui eu tenho os melhores momentos de ambas as equipes. É muito interessante. Você percebe que, olha como é forte no começo do jogo. O Fluminense, 25% dos gols saíram entre o minuto 1, né, que é 0, mas é 1 e 15, tá? E aqui, e olha como sofre gols o Bahia no começo do jogo, tá? Média de gols marcados, olha como o Fluminense tem uma média boa jogando em casa, uma média ruim do Bahia jogando como visitante, mas lembrando, o Bahia precisa pontuar. Eu acho que é o time que vai vir pra cima, vai tentar propor jogo, porque não pode ficar ali, né? É o time que tá perigando a zona de rebaixamento. E por outro lado, o Fluminense precisa da vitória, recuperação do campeonato, e tá na zona ali de classificação. Média de gols no jogo, uma média muito boa, 2,20 contra 1,80. All over. Quem puxa o over 1,5? Você vê que no Corinthians era diferente. Aqui, ó, quem puxa muito esse over 1,5, quem é? É o Fluminense. Bahia só 60%. Tanto gols marcados como sofrido. Visitante, tanto como gols marcados e sofrido. Então, tá? Então eu tenho média de gols marcados, ó, 1,60 de um lado, 1,40, 0,40 do outro. Olha o coeficiente, olha como muito forte, muito relevante, muito bons dados. Quase próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais confiável é. E aqui eu tenho 1,37. Olha gols sofridos, olha como o Bahia sofre gols e o custo de variação tá ali, ó, amarelinho, 0,96. Tá? Já o Fluminense tem uma média de 0,60, 0,91. Tá? Escanteio, o povo gosta, vamos ver como está o escanteio. Ó, o escanteio já é bom para as equipes. Então você pegar uma linha aqui, ó, que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo tem tudo para ser um jogo corrido, uma linha de over cantos aqui, ó, 9,5 over cantos, ó. Muito bom também, se a linha estiver atrativa, tá? Dito isso, vamos ver aqui, ó, como que tá o Fluminense. Vamos ver o Fluminense no outro painel aqui. Fluminense e Bahia. Pô, Fluminense e Bahia. A gente percebe o que aqui, ó, os melhores momentos, ó, 2 gols, ó, 8 gols, mas ó, os melhores momentos de ambas as equipes. Você percebe que o Bahia aqui é difícil, ó, mas sofre gols no começo do jogo, ó. Eu tenho um começo de jogo aqui muito bom também do Fluminense, para você operar um back Fluminense, aquele momento de pressão do Fluminense no começo do jogo. Vamos ficar de olho nisso, tá? Você percebe que o Fluminense sofre muito gols, o Bahia sofre muito gols também no segundo tempo, ó. Começo de campeonato, tudo. E eu lembro do Corinthians quando tava maior, isso aqui, esse over. Olha aqui do Fluminense, ó. 5 jogos, 5 bateram over 1,5 FT, tanto feitos como sofridos. Já do Bahia, de 5 jogos, 3 também, 60%, dado bom. Tá? Quem marcou primeiro, quem abriu o placar? 3 jogos, de 5 jogos, 3 jogos, 60%. Ele abriu o placar, o Fluminense, contra 40%. 2 jogos, o Bahia abriu o placar. Tá? Aí eu te pergunto, né? Sem sofrer gols no HT. 4 jogos. 4 jogos, tá? E não sofreu gols. Isso aqui, gente, é o total de gols, tá? É o total de gols. Não é que foram 2 jogos, são total de gols. Então você percebe que eu tenho um Fluminense sem marcar os gols. Eu tenho um Fluminense que marca bastante gols no HT, mas eu tenho um time que não sofre muito gols no HT. É um jogo bom para o VHT? É um jogo bom para o VHT. Só que esse dado aqui você tem que levar em consideração na hora de você operar o live. Tá? Para mim é um jogo que
O Fluminense vai propor o jogo, vai para cima, vai buscar os espaços para marcar o gol, porque precisa de recuperação. Enquanto a partida, o Bahia vai explorar os contra-ataques, porque precisa pontuar. Ele tem que ficar essa mentalidade que ele precisa, não pode perder, precisa pontuar. Já foi isso, também preciso ganhar, preciso ganhar. Então tem tudo para ser um jogo muito aberto, tá? Dito isso, qual que é a linha que a Bet 365 tá dando para esse jogo? Vamos ver, vai. Vamos ver qual que é a linha. Ó, olha que interessante. E aí, isso é muito interessante. Por que que é muito interessante? Porque no jogo do Atlético Paranaense do Corinthians estava um over 2. Só que são times, você pegar lá estatisticamente, o over 2,5 tá um pouco mais alto. Só a gente olhar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, a gente vai perceber isso, ó. Né, ó, 55%, deixa eu olhar aqui, ó. 55% contra 30%. Mas tá dando um over 2,5. Mas por que, Elton? Ó, dando um over 2,5, numa odd 2. Ou seja, caso tem dúvida, tá com 50% ali. Né? E aí a gente pode analisar, fazer um estudo mais profundo, que seria o quê? A média de gols que o Fluminense marca jogando em casa. A gente pega aqui, ó, Fluminense, jogando em casa. Qual que é a sua média? 1,60, jogando como mandante, gols marcados. Tá? Já do Atlético eu tenho 1,80. Maior do Atlético. São essas divergências que você tem que começar a comparar. Mas por que então? Por quê? E o tanto de gols marcados do Corinthians também é maior, ó. Olha que interessante, é maior do Corinthians, né? Mas por que então? E aqui também a gente viu, lembra? Mas por quê? Ah, são essas perguntas que vocês precisam fazer para ter respostas para isso. Mas é o momento do jogo. Bahia pode ser mais agressivo jogando fora de casa, o Corinthians pode ir lá mais para se defender. Entendeu? O mercado tá esperando um jogo mais aberto do Fluminense e do Bahia do que do Corinthians e do Atlético Paranaense, um jogo mais truncado, tá? Dito isso, e outra, aqui eu tenho um favorito. Olha que interessante, aqui eu tenho um favorito forte, 1,70. Começa a perceber isso. Já no jogo do Atlético Paranaense, eu não tenho um favorito, eu tenho um favorito fraco. Eu nem poderia chamar esse favorito por hora, favorito fraco. Se tivesse acima de 2,20, aí eu poderia falar que era um favorito por odd. Mas 2,14, eu tenho um favorito fraco aqui. Porque eu já tenho um favorito forte. 1,70. Tá me dando 1,70, ó. A zebra Bahia é maior que o do Corinthians. E o back empate maior também que a odd. Pô, e olha o 2, e olha o 2,5. 2,20. Só porque eu tenho um favorito. Porque o Fluminense é favorito. Por isso que a casa tá dando uma odd de 2,5. Lá no jogo do Corinthians é um jogo mais tendência under. Que lá tem um favorito fraco. Agora vamos olhar. E o BTTS sim, Elton? E ambas marcam? Ó, tá 2. Então o mercado, ele tem dúvida aqui, ó. 1,80, 2, 2,2, o mercado tem dúvida, tá? E eu pego aqui, olha que interessante, aqui o mercado espera gols no HT.
1,39. Olha o back empate acima de 2,20, lá 2,28. Já no Corinthians não espera gols no HT, mas poxa, a probabilidade é alta também. Que a gente viu. Lá para você operar uma simetria, o jogo estiver aberto, é fantástico. Já aqui você vai operar mais um pouco com tendência, tá? Para esse jogo, eu vou partir muito do raciocínio também. Deixa eu ver, linhas de gols, tá? 1,75. Esse aqui já posso pegar acima de 1,70, tá? 1,75 vai ser a minha linha de gols para esse jogo. E também um possível back Fluminense, desde que tenha todos os critérios batidos em live, que é uma excelente odd. Você pode ver aqui, teve relevância? É que a gente pode ver no começo do jogo, né? Essa odd abriu a quanto? Essa odd abriu baixa, 1,60, 1,58, ó. Você olha pelo gráfico aqui, ó. Tá vendo? A odd abriu 1,58 e começou a subir. Entrou dinheiro em lei. E agora tá voltando a corrigir. Ela bateu até 1,81, tá? Ela bateu até 1,81 e começou a corrigir. Bateu 81, começou a entrar dinheiro em back. Ela começou a cair, tá? Então teve uma pequena relevância do mercado por enquanto. O jogo é só amanhã, essa odd vai movimentar mais ainda, tá? Então, um possível back para esse jogo, Fluminense. E se o jogo estiver aberto, vai conseguindo escapar nos contra-ataques, porque se pegar esse back, pós de bola, criação de jogadas, espaços, profundidade, remates no gol, recuperação de segunda bola, neutralizando os contra-ataques do Bahia. Se o Bahia conseguir fugir nos contra-ataques, levando algum perigo, aí para mim já descaracteriza esse back Fluminense, tá? Bom, é isso. Agora o outro jogo, pra gente fazer rápido aqui também não ficar demorando, porque senão o vídeo fica muito longo e eu falo demais, peço que vocês me desculpem, tá? Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu ia falar Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, tá? Fortaleza, né? Pedi uma vitória aí contra o Cruzeiro, assisti esse jogo aí, comprei esse jogo contra o Cruzeiro, Fortaleza. O Cruzeiro não tá bem nessa competição, tá? Mas enfim, ó, olha essa coisa do Cruzeiro. Teve a oportunidade de empatar contra o Fortaleza, mas os atacantes ficou a desejar pra caramba. E o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense fora de casa, né? Agora como que tá em casa o Fortaleza? Fortaleza em casa, ele é, ó, 3 empates e 2 vitórias. Empatou 0-0 com o Bahia, 2-0 com o Vasco, 0-0 com o São Paulo, 4-2 contra o Fluminense, time mais forte, e 1-1 contra o Internacional, tá? E tá o Atlético fora. Olha, o Atlético fora é o primeiro colocado, jogando como fora. Tá? Então ele vem de um empate, ó, vem de 3 sequências, vem de uma derrota lá atrás, 3 sequências de vitórias e um empate aqui contra o Fluminense. Então é um time cascudo jogando fora de casa. E eu tenho um time bom jogando dentro de casa. Só empatou com o Bahia 0-0, né? Mas enfim. Para esse jogo, ó, Fortaleza, ó, é um jogo com Fortaleza. A gente pegar aqui no Sport BI, no sistema, Fortaleza e Atlético Mineiro. É o jogo mais tendência under aqui, ó. Dos dois jogos que você analisou, olha, 52% do over HT, 64%. Por quê? Pelos resultados de ambas as equipes. Vamos dar uma analisada mais profunda aqui, tá? Começar pelo HT. Pô, você percebe que não é um jogo para over HT, só se tiver uma bela de uma simetria, né? 20% com o mandante e 83% como visitante. Ou seja, quem puxa aquele dado para 50% é um Atlético Mineiro, que é um time forte jogando fora de casa, um time que busca jogadas, né? E vai querer também uma recuperação no campeonato, né? Se você for parar para pensar, é um time
que quer ficar ali, ó, quer continuar aqui na zona, né, de classificação, quer beliscar os 4 primeiros, tem tudo. Se ele ganha aqui, ó, vai para 22 pontos, né? Costa do Palmeiras. E quem sabe até sonhar pelo título, né? Começar o Botafogo tropeçar aí no segundo turno. E já o Fortaleza, se ele ganha, vai para 20 pontos, né? Tira a posição do São Paulo. Então é um jogo muito, muito bom pra gente acompanhar no live. A gente 2 sequências aqui, ó, de empate, então tá precisando de um, tá? E é um time muito forte jogando como visitante. Por isso, como é um time, o Atlético Mineiro é um time muito forte jogando como visitante, por isso que o over HT dele é 83% como visitante. É um time forte, né? Tanto que você pega aqui os dados, ó, como visitante são 6 jogos, como visitante, 2 vitórias no HT, 3 empates e uma derrota. 5 jogos, uma vitória, 4 empates, empata muito no HT e nenhuma derrota. Você percebe aqui, ó, média de gols marcados 0,80 contra 0,40. O CV muito confiável do Atlético Mineiro, 0,56. Gols sofridos, você percebe que é um time que não sofre muitos gols, ó, 0,20 a média. Mas o CV é muito alto. E eu tenho um gol sofrido 0,60 e um coeficiente de variação ali mediano, 0,90. Agora vamos puxar os dados pro FT. Se pensar no FT, gols marcados, 7 gols marcados contra 8 gols marcados. São times que não sofrem muitos gols. Tá? E você percebe que o seu CV aqui, ó, média de gols, não são tão bons, ó, mas média de gols marcados no FT, 1,40 contra 1,60. O coeficiente de variação 1,20 não é tão confiável, só que esse 0,95 já é um pouco confiável, que está no amarelinho. Média de gol sofrido tem o 0,60 contra 0,80, tá? CV de ambas equipes, ó, não é tão confiável, tá vermelhinho, esse aqui tá 1,5, tá? Média de gols marcados, ó, 1,40 contra 1,33. Média de gols sofridos 0,60 e 0,67. Over 1,5, 67% de ambas as equipes. Contra, desculpa, 67% do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro e 60% do Fortaleza. Não são dados que me agradam, tá? Em relação a escanteios, ó, uma média boa aqui de escanteio que eu considero aqui seria o over 8,5. Over 8,5 cantos, uma média muito boa, tá? Agora dito isso, tá? E que o mercado espera para esse jogo, Fortaleza? O mercado fala, o que que é, qual, ó, 2,25. Ele tá ali entre Atlético Paranaense e Fluminense, né? Ele tá então ali, ele tá entre o Atlético, ele tá entre o Fluminense, aí vem agora o Fortaleza e embaixo vem o Corinthians. Então, qual que é a linha? 2,25 que a casa tá dando. O over mais 2,25. Tá? E a gente pode pensar, agora vamos ver o que que a Betfair fala desse jogo, né? Mas Elton, por que que você olha qual a linha que tá dando a Betfair? Porque eu sempre gosto de entrar embaixo. Uma linha abaixo, ou 2 linhas abaixo. Tá? Por isso. Ó, percebe aqui que eu tenho aqui um favorito por odd.
Tá me dando um favorito por odd, ó. 2,60, 2,66, 2,62. Fortaleza. Aí eu tenho aqui um jogo tendência under, 1,70. Tendência under 2,5. Eu tenho o over 1,5 a 1,41. Tá? A 1,41. E o HT? Ó, HT é alto também. Vamos ver se as odds se movimentam amanhã. Tá? Se muda, mas ó, 1,44. Bom para se operar uma simetria, só se o jogo tiver muito bom mesmo, muito bom, porque os dados pré-live de over HT não me indicam isso. Tanto se eu for analisar aqui, esqueci de analisar esse painel. Vamos ver o painel aqui, ó. Que é o Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Ó, que eu tenho aqui de dados. Over o MFT, lembra que a gente viu? 60% de um lado, 67% pro outro. 5 jogos, 3 jogos bateram. Pô, mas é um número expressivo. 3 jogos, 60%. De 6 jogos, 4 jogos bateram o over 1,5, 67%. É um dado expressivo, né? Agora para o over HT. Porra, para o over HT já fica difícil, porque olha aqui, ó. Sem sofrer gols no HT, 80%. 4 jogos sem sofrer gols no HT. E eu tenho 50%, ou seja, 3 jogos. Sem marcar gols no HT, eu tenho 4 jogos, 80% sem marcar gols no HT. Eu tenho aqui, já tenho o Atlético Mineiro, que lembra que ele que puxa como visitante, né? 33%, tá? De 6 jogos, 2 jogos só, ele não fez gols no HT. Mas na hora que eu vou cruzar um dado, eu tenho um time que faz, né? Opa, eu tenho um time que faz muitos gols no HT, mas é um time que não sofre gols no HT. E o Fortaleza jogando em casa, com a sua torcida, que é uma torcida puta, muito apaixonante. A torcida vai empurrar, vai vibrar. Então Fortaleza vai ser um jogo complicado. Pra te falar a verdade, pra esse jogo, se tiver um bom comportamento, eu vou operar um over 1,5. Tá? Agora, Elton, mas se o gol sair, né? O over 1,5, pra mim, acima de 1,70. Tá? Essa é a minha ideia. Acima de 1,70. Over 1,5. Tá? Se o gol sair, você não pegou, não bateu na minha hora, tá com comportamento legal. Isso é muito disciplina, tá, pessoal? Você tem que colocar isso na cabeça de vocês. Mas são só 2 ticks, mas no longo prazo faz muita diferença. Não bateu sua odd mínima para entrada. Pode estar chovendo um canivete, tá tendo bola na trave, goleiro tá pegando tudo, tá pegando pênalti. Cara, não bateu, não entra, é só mais um jogo. Tá? É assim que vocês têm que pensar, só mais um jogo, só mais um jogo, só mais um jogo. Amanhã tem mais, hoje tem mais, hoje tem mais. É assim. Tá? Caso saia um gol e eu não pegue esse gol, o que eu vou pensar? Em um over limite. No segundo tempo, numa odd acima de 1,90, 2, tá? É isso que eu vou pensar para esse jogo. Mas a minha ideia inicial é trabalhar o over 1,5, tá? A ideia inicial é trabalhar nesse over 1,5. Caso, 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 tá? Caso não saia o gol, caso saia o gol, vou pensar no over limite. E dependendo, se o Fortaleza. Melhor ainda, se o Atlético Mineiro faz o gol e eu não consigo pegar, a probabilidade desse over limite ele aumenta é muito boa. Já se o Fortaleza ele faz o gol, a probabilidade desse over limite diminui um pouco. Aí eu vou precisar de um comportamento muito bom do Atlético Mineiro, de querer um empate e o Fortaleza tentando ali nos contra-ataques, ali tendo os espaços para fazer o 2-0. Beleza, pessoal? Sei que o vídeo ficou longo, sei. Na verdade, sinceridade mesmo, eu queria trazer muito mais coisas para vocês, para deixar, mas o vídeo ficaria muito longo, muito longo. Trazer mais algumas variáveis que a gente analisa, assim, tudo tirado do sistema Sport BI, colocado em planilha para vocês terem uma dimensão de tudo. Então, mas a questão é o quê? A questão é para vocês derem uma visão geral de como é feito um assim. Não sei se eu posso chamar muito superficial, mas uma visão geral, tá? De como é feita uma pré-análise, o que buscar, o que enxergar, o que ver, tá?
Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que se inscreva no canal, compartilha, tá? Isso é importante. Se Deus quiser bater 1K de inscritos aí, que esse é o nosso maior objetivo. Então não custa nada vocês compartilharem, falarem um pouco da gente, porque a gente demanda tempo aqui, estudo com vocês, que é a maior gratidão nossa. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Fique com Deus, disciplina e gestão sempre. Abraços.